Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 11 de março de 2021, uma quinta-feira, e nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, sabendo não em nós, mas no Senhor, nós teremos bom êxito, teremos a capacidade de prosperar, sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos, em nome de Jesus, né? Por quê? Porque o nosso Deus é esse Deus maravilhoso, que nos ensina a andarmos com Ele, mesmo em meio à tempestade, que é exatamente o que a gente está falando nesses dias, Mateus capítulo 14, e estamos, claro, orando pela nossa casa, nossa família, nossos queridos, o nosso país, toda essa circunstância, toda essa situação, mas sempre lembrando que isso é muito sério quando eu falo para vocês de que nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E Ele nos ensina, e Ele deseja deixar isso muito bem claro, de que Ele está conosco em meio a todas as circunstâncias e situações. Então, vamos dar continuidade, né? Mateus capítulo 14. Lembrem-se que Mateus capítulo 14 já começa falando sobre a morte de João Batista e os detalhes de como aconteceu aquilo. Jesus fica, com certeza, humanamente falando, muito apreensivo. Os discípulos também. Chegam os discípulos de João, né? Obviamente, com um sentimento de luto, de perda, de desespero, estavam órfãos, né? No sentido espiritual, ministerial, porque é aquilo que eu já falei para você, o mestre, ele é visto, né? E ele é tratado na cultura oriental, em geral, não é apenas na cultura judaica, mas no geral, o mestre é tratado como um pai, né? E muito mais do que um pai, porque quando a gente fala na cultura ocidental pai, nem sempre os filhos, né? Nem sempre, né? Os filhos consideram os seus pais, né? De uma maneira tão assim, tão respeitosa, tão submissa, né? Vamos dizer, submissa, como na cultura oriental. Na cultura hebraica também era assim. Então, a morte de João Batista abala todo o ambiente, né, do rabinato, principalmente a respeito de Jesus, porque Jesus sabia que ele seria possivelmente o próximo, né? O clima, o ambiente estava proporcionando esse pensamento, com certeza. Mas aí vem a multiplicação dos pães. Por quê? Quando o Senhor Jesus ele se retira para ficar a sós com Deus, né? O seu a sós com Deus, solitude. Solitude não é apenas a solidão, né? Solidão ou solitário é quando as pessoas se afastam da pessoa. Solitude é quando eu me afasto das pessoas, né? Eu não apenas me afasto das pessoas, mas é quando eu me proponho a buscar o Senhor. Isso é solitude, né? Isso é uma questão, já falei isso para você, de saúde mental, emocional, espiritual e também saúde física, claro. Se a minha mente estiver sã, o meu corpo estará são, já diz aí a filosofia oriental, né? Então existe todo esse ambiente. E aí vem a multiplicação. Acontece a multiplicação. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, após a multiplicação, os compele para que entre no barco. Ou seja, de uma maneira incisiva, empurra, como se estivesse empurrando, né? Ordenando de maneira vigorosa, vocês vão entrar no barco. Por quê? Porque com certeza não era apenas o ambiente espiritual que estava em clima de tempestade, mas o ambiente físico também. E aí eles entram na tempestade, entram no barco, vão para
para o mar da Galileia, né? Estão lá para alcançar a outra margem. Enquanto isso, o Senhor Jesus diz que ele vai se retirar e ele sobe no monte e ali ele fica buscando ao Senhor. Na quarta vigília, ou seja, na última vigília, né, do dia, da noite, né, entre 3 horas da manhã e 6 horas da tarde, desculpe, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, né, na quarta vigília, acontece uma tempestade muito forte, onde os discípulos não estão conseguindo, e a Bíblia fala, né, que eles estão até cansados de lutarem contra as ondas, contra a tempestade, contra todo aquele movimento contrário, porque a Bíblia fala que o vento lhes era contrário. Então eles não conseguem nem avançar, nem retroceder. Eles ficam ali, né? E eu já falei isso para você ontem, entre o entardecer, quer dizer, 6 horas da tarde, e as 3 horas da manhã, você tem aí 6 horas, 6 mais 3, 9. São pelo menos 9 horas de tentativa. E olha que eram pessoas experimentadas naquela região, né? Naquela condição adversa. Por quê? Porque Pedro e André, João e Tiago conheciam muito bem aquelas águas, aquelas tempestades e tudo mais, mas não estavam conseguindo. E aí Jesus vai em direção a eles. Como? Andando por sobre as águas. Então vamos lá. Diz assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu quero ficar mais um pouquinho aqui com você sobre esse texto e vou ler assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bom, então a gente, em primeiro lugar, a frase de Jesus: não temas, sou eu, né? Não temas, sou eu. Ou tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Então, e eu falei ontem para você, e vou continuar nessa linha de raciocínio, eu falei ontem para você que nós precisamos entender que mais preocupado o Senhor está com as questões internas do que com as questões externas. Daí a diferença da outra tempestade que nós já lemos. Qual é a diferença? Na outra tempestade ele repreende a tempestade. Por que ele repreende a tempestade? Porque eu falei para você que existem 3 tipos de tempestades na palavra de Deus. Uma que é provocada pelo próprio Senhor. Outra que é um ambiente espiritual. Nesse ambiente espiritual, a posição do servo de Deus é realmente repreender a tempestade. Repreender os ventos, as ondas e tal. Por quê? Porque é uma questão espiritual. E a autoridade do homem de Deus, do servo de Deus, ele precisa estar acima de qualquer poder demoníaco. Mas a terceira tempestade é aquela que vem da parte do Senhor. Essa não tem como repreender, porque vem da parte de Deus. Se for repreendida uma tempestade que vem da parte de Deus, eu estarei, logicamente, contrário à vontade de Deus. Então não tem como. Por exemplo, a tempestade lá do tempo de Jonas. Quando Jonas entrou numa embarcação, num navio, ele tinha que ir para um lugar, porque o Senhor o havia mandado ir para Nínive, e ele foi para Tarsis, para um outro lugar, completamente diferente. A outra ponta, é o outro extremo. E aí aquela tempestade veio da parte de Deus. Tanto é verdade
que quando como é que fala? Os viajantes, né, naquele navio e a tripulação, principalmente a tripulação, eles começam a falar entre si por que está acontecendo aquilo, porque eles percebem que é uma questão espiritual e eles começam a buscar nos seus deuses, até que vão até Jonas, percebem que Jonas está dormindo, como se não estivesse dando atenção ou estivesse sabendo o que aconteceria e aquele navio iria a pique. Então as pessoas vão lá e chacoalham Jonas e falam: você não está prestando atenção no que está acontecendo? E ele fala: é por minha causa. E aí eles, sugerido pelo próprio Jonas, eles jogam Jonas no mar. Ao jogarem Jonas no mar, a tempestade acalma, tudo fica tranquilo. Por quê? Porque era a direção de Deus aquela tempestade. Então você tem 3 tipos de tempestades. Essa tempestade aqui é a chamada tempestade natural. Por quê? Ventos e tudo mais. E você percebe de que eles haviam entendido pela experiência, porque as nuvens, possivelmente os ventos, já estavam diferentes lá, enquanto acontecia a multiplicação dos pães. Então eles sabiam o que aconteceria. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus os faz, os impele, os obriga, os empurra para que eles entrem no barco para aquela viagem. E a palavra do Senhor fala que, e eu falei isso para você, que por que Jesus não repreendeu o mar lá na margem quando ele estava ainda? Por que Jesus não levanta a sua mão ou a sua voz e repreende aquele mar ou fizesse algum sinal, algum prodígio, alguma maravilha? Porque ele teria toda a condição de fazer. Mas didaticamente, ele vai por sobre as águas. Por quê? Porque eu falei para você, como os antigos pregavam e falavam o seguinte: ele vai por sobre a palavra, por sobre o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que eles chegassem a outra margem, assim como na primeira tempestade. Sempre há um propósito, não de destruição, mas que nós possamos, em meio à situação, em meio à crise, em meio à tempestade, entendermos que o Senhor está conosco. E Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, a despeito de. E é exatamente o que estava acontecendo. Eu quero ler uma passagem. Eu já li essa passagem esses dias, mas vou ler de novo. Diz assim, Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E eu falei para você, né? No dia da angústia não significa que haverão angústias, haverão tempestades, mas você, nós não podemos nos mostrar fracos. Mas é somente um pensamento positivo? Não. Um pensamento positivo não altera nada. Eu só fico pensando positivamente e as coisas continuam acontecendo ao meu redor. É o negativismo? Também não. Porque ainda que eu fale que não está acontecendo, está. Por exemplo, as porcentagens aí, os índices, né? Os recordes que são suplantados a cada dia de morte, de pessoas que são internadas, a situação descontrolada no país, isso está acontecendo, isso é real. Mas o que é então? Diz assim Isaías 43, de 1 a 3, que nós já lemos. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Primeiro, nós que somos de dentro, nós somos do Senhor. Diga sempre para você e para aqueles que estão ao teu redor: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Pronto, isso precisa ficar muito bem claro. A Bíblia fala que ele nos comprou por alto preço.
E a Bíblia fala que essa compra, essa remissão, custou caro para Deus. Ainda que ele derrame sobre nós de graça, não significa que não tenha custado um alto preço. Né? E diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então já está falando exatamente isso. Quando passares pelas águas. Em nenhum momento Deus está nos enganando, ou para a gente falar assim, Deus, você não falou que eu passaria por isso. Não, não é verdade. Mas quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, você pode passar pelo rio, eu estarei com você, mas você não vai se afogar. Em outras palavras, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Essa é a promessa do Senhor, Isaías 43. Então eu preciso incorporar, absorver, assimilar essa promessa e me fortalecer nela, por quê? Porque essa promessa será o meu remédio quando me vierem ao pensamento, aos sentimentos, toda a insegurança que está lá fora. Porque é natural que as pessoas fiquem inseguras, com medo, acovardadas, intimidadas, com certeza. E nós? Nós precisamos trabalhar isso. Veja só o que diz o Salmo 107, versículo 21. Diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. O que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em deserto e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas. Tiveram fartas colheitas, ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. É exatamente esse paradoxo, né? De um lado o Senhor diz, ele tornou deserto. Do outro lado ele fala, ele tornou uma terra cultivável, né? Rica, e que as pessoas plantaram. Por quê? É o Senhor exatamente dizendo que com ele todas as coisas se transformam, se manifestam, porque diante da vontade dele, ele faz todas as coisas. E é exatamente o que aqueles discípulos estavam vivendo. Aqueles discípulos estavam temerosos, inseguros, amedrontados, intimidados por tudo que estava acontecendo. Mas Jesus diz, sou eu. Não temais, tende bom ânimo. Ou seja, havia sim uma vida por sobre toda aquela situação que o Senhor estaria inaugurando, estabelecendo sobre a vida daqueles discípulos, sobre aquela embarcação.
Então há uma vida a viver, há uma condição que é boa, perfeita e agradável, que não é uma condição humana. A condição humana, a gente está vendo o que está acontecendo, não tem como, está cada vez mais impotente, mas a condição que Deus nos dá, é disso que ele fala em primeiro lugar. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Em primeiro lugar, tem de bom ânimo, tem a vida. E veja só o que diz a palavra do Senhor em Isaías 26, versículo 3 a 4. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, olha só, a gente tem que trabalhar a parte de dentro, tá? O Senhor se preocupa mais com a parte de dentro do que com a questão lá fora. É por isso que ele diz, em primeiro lugar, tem de bom ânimo. Ele não altera o ambiente, a tempestade continua, eles estão pensando, achando que Jesus se aproximando é um fantasma. Primeira frase, tem de bom ânimo, ou seja, tenham vida. Então, essa vida que o Senhor te deu hoje, viva, é a dádiva do Senhor para você. Tem de bom ânimo, tenha vida. Não fique intimidado, não fique acovardado. Viva a vida que o Senhor te deu, na plenitude, na excelência, na autoridade do Senhor sobre a tua vida, tua casa, tua família. Em segundo, ele fala, sou eu. Por que eu estou tendo vida? Porque eu identifico Deus no meio de toda essa situação. Porque Deus está provocando isso? Não, nenhum momento. Mas Deus está em meio a essa situação porque eu estou em meio a essa situação. Então Ele está comigo. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é aquele que é chamado, né, do príncipe da paz. O rei de Salém, porque ele é o rei de paz, mas também é o rei de justiça, como diz a palavra lá no livro de Gênesis. Então essa manifestação, ela está plenamente controlável aos olhos de Deus para aqueles que estão no Senhor. Ou você acha que Deus ficou assim, abismado? Olha o que está acontecendo, conversando com os seus anjos. Olha o que está acontecendo. É uma pandemia. Ela está cada vez mais, disseminada. Essa infecção está atingindo todos os países do planeta Terra. O que fazer? Aí ele vai falar o quê? Meu Deus! Não, mas ele é o Deus. Ele vai falar, meu Deus! Lógico que não. Deus está no controle. Quando o Senhor te chamou, antes que você nascesse, antes que você fosse uma massa sem forma, como diz lá no Salmo 139, tudo já havia sido totalmente esquadrinhado, porque o nosso Deus é eterno. Para Ele não tem passado, presente, futuro. Mas se o Senhor te chamou e o Senhor te colocou até aqui, é porque existe um propósito. E o propósito, com certeza, é vida. Por isso ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E nós, nesse momento de uma crise de identidade, crise dos valores, que nós temos numa sociedade totalmente alterada. A questão toda não é a pandemia lá de fora, a questão toda é a pandemia de dentro. Que as pessoas estão cada vez mais depressivas, angustiadas, aflitas, numa ansiedade. Vamos dizer assim, são pessoas fracas? Não. É explicável por quê. Com certeza, não é essa a questão. A questão é que essas pessoas não conhecem um Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, que você conhece. Isso sim é a questão. O quanto eu estou confiando no Senhor, porque é na tempestade que você sabe quais os sentimentos mais íntimos de cada um de nós. Não é assim que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo essa tempestade, essa pandemia. Não está sendo exposto toda a fragilidade do Brasil,
toda a fragilidade das instituições, toda incompetência e incapacidade dos gestores públicos? Não está assim? Agora é de hoje? Não, é de décadas, é de muito tempo que o Brasil vive bambeando, né? Meio como que manquejando. Ora tá melhor, ora tá pior, ora tá melhor, ora tá pior. Os índices, né? Todos eles da sociedade, seja do trabalho, seja da questão financeira, seja da questão econômica, seja da questão de estrutura, de saúde, de segurança, de educação, sempre esteve assim, cambaleando, cambaleante. Agora, nós, povo de Deus, não podemos dar uma de Pilatos e lavar as mãos. Não, nós temos que nos posicionar. Em primeiro lugar, não, ele diz assim, tem de bom ânimo, ou seja, que vida é que eu estou vivendo? Qual o nível de vida que a minha vida oferece? Desculpe a redundância, mas qual o nível de vida que a minha vida oferece? Qual o nível de vida que eu estou vivendo? Em segundo lugar, né? Eu identifico a identidade do meu Deus? Eu sei quem é o meu Deus? Eu tenho uma relação com Ele para entender que Ele é muito maior do que tudo? Na minha razão eu sei que Ele é maior. Mas de fato, no meu cotidiano eu sei que Ele é maior? Eu tenho certeza disso? Ou eu preciso, como o pai daquele menino, Senhor, eu creio, mas acrescenta-me na minha fé, porque eu estou perturbado. Então, é essa honestidade, essa transparência que nós precisamos colocar diante do Senhor. Depois ele diz assim, né? Não temas. Vida, identidade de Jesus, e depois ter a capacidade e a força íntima para não temer, para não ter medo e continuar andando. Diz a palavra do Senhor em João 16,36, que nós sabemos de cor, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu já venci. O Senhor já venceu todas as coisas. E essas aflições, elas são passageiras. Elas não podem influenciar nos meus sentimentos e na minha fé diante do Senhor. Ele é mais forte do que tudo isso, porque é Ele quem anda por sobre as águas. E a palavra do Senhor fala, e eu quero aqui deixar e trazer a nossa linha de raciocínio, esse texto, e a partir desse texto falar mais um pouquinho. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 diz assim, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. E aí no versículo 8, eu vou pular alguns versículos, né, diz assim, e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual o homem medroso de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta, como o seu coração. Então, em outras palavras, o que o Senhor está falando através de Moisés, eu já estou terminando. O Senhor está falando assim, é por isso que eu falo para você, que nós, servos de Deus, precisamos pensar, meditar antes de ligarmos uma rádio, uma televisão. Não é como nós fazíamos no passado, e as pessoas que faziam com maior intenção, com uma intenção boa, que falavam para não ter televisão, para não ligar rádio, e a gente lembra de várias gerações anteriores e histórias que contam a respeito disso.
Por que as pessoas falavam? Exatamente para proteger, para cobrir, para que as pessoas não ficassem, né, vamos dizer assim, fragilizadas, enfraquecidas com tudo aquilo que poderia se apresentar numa TV ou num rádio. Então as pessoas, como quem fala para uma criança, não faça isso, não coma aquilo. Ou quando você lê lá nos remédios, na bula, olha, deixem distantes das crianças, né? A intenção era boa, mas não foi suficiente, não foi eficaz. Porque é aquilo que eu sempre falo, mais do que dizer para uma pessoa não faça isso ou faça aquilo, é ensinar a ter discernimento, é andar com ela, até que ela entenda e ela possa produzir anticorpos contra tudo aquilo que está ao redor, que é, creio eu, o maior desafio de um pai. É porque eu tenho filhos, então eu estou falando para você isso. Mas é o maior desafio para nós que educamos, que ensinamos, que somos avós, tios, pais, professores, né? Por quê? Porque nós temos que ensinar, desejamos ensinar, né? Não é uma obrigação. Desejamos ensinar, desejamos que aqueles que estão ao nosso redor tenham pelo menos o entendimento de que nós temos, para a partir desse entendimento avançar muito além daquilo que nós já fizemos. Por isso que o nosso Deus é geracional. Ele se manifesta geracionalmente falando, sempre pensando na próxima geração. Por quê? Porque é um desafio diário das 24 horas do dia de um pai, de um professor, de um educador, de um avô, de um tio, de um pastor, de um líder religioso. Por quê? Porque as informações estão às mãos de qualquer um. É só acessar. Qualquer coisa, você põe a palavra, a tecla, né? Digita ali e já aparece um monte de explicação. A questão agora já não está mais no nosso controle, não faça isso, não faça aquilo. Mas a questão toda é eu ensinar a pessoa a ter discernimento, avaliar, capacidade, juízo de valor, um ambiente alimentado para poder discernir o que é bom e o que não é bom. Exatamente o que o Senhor fala em Deuteronômio, porque ele diz assim, olha, Deuteronômio 20, do versículo 1 a 3 e depois versículo 8. Já li, então agora só vou explicar. Olha, quando vocês olharem o inimigo, perceberem que eles são mais poderosos que você. Quando vocês olharem os inimigos, perceberem que eles têm uma capacidade bélica, militar, muito maior que vocês. Que a quantidade de cavalos é maior. Que a quantidade de carros de guerra são maiores que vocês. Quando vocês perceberem que eles estão vindo no encalço de vocês, e vocês perceberem tudo isso, olha só o que ele fala. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adentrará. Ué, por que não a infantaria, como acontece nas estratégias de guerra, né? A infantaria sempre vai na frente. Por que não as armas de guerra? Por que não os cavalos de guerra, os carros de guerra? Por que o sacerdote? Qual a razão? Porque nós, e o Senhor está dizendo claramente aqui, que a questão toda não é o externo, o exterior, a questão toda é o interior. E aí não é o militar que vai trabalhar, é o sacerdote, é aquele que detém a autoridade do Senhor, a palavra do Senhor, os ensinos do Senhor, que o sacerdote, diz aqui a palavra, vai na frente. Quer dizer, nunca foi visto antes uma estratégia como essa e nunca se verá. Por quê? Porque olha a visão de guerra de Deus. É diferente. Por que sacerdote? Porque ele representa aqui nesse sentido a palavra. O mover, a dinâmica de Deus.
Ele representa a vontade de Deus. E a Bíblia fala, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Exatamente na lógica de guerra, de enfrentamento de conflitos, de adversidades, de angústias, de tribulação, ou, como a Bíblia está falando lá em Mateus 14, no enfrentamento das tempestades do nosso cotidiano, da nossa vida. Em primeiro lugar, não desfaleça o vosso coração, quer dizer, não fique titubeante, não fique inseguro, não fique acovardado, não fique intimidado, não se fragilize, porque nós vivemos uma geração, eu tenho falado para você, né? Eu fico assim, abismado, é uma geração tão poderosa, que conhece de uma tecnologia, de um computador, do celular que eu jamais vi na minha vida, uma coisa assim, parece que já nasce com aquilo. Mas do outro lado é tão frágil, tão cheio de mimimi. Será que eu sou? Será que eu não sou? Ser ou não ser? Eis a questão. Qualquer coisa é toque, é transtorno, como é que fala? E todas essas enfermidades emocionais. Por quê? Porque é uma geração frágil, tão excelente, tão maravilhosa, e ao mesmo tempo tão sensível, tão frágil. Por quê? Permitiu que o seu coração ficasse desfalecido. Depois diz assim, não tenhais medo. Primeiro, eu preciso controlar o meu interior. Segundo, eu preciso ter controle sobre aquilo que eu estou enxergando ao meu redor. Não tremais. Ou seja, não avalie no seu conceito, na sua mente, na sua fraqueza, na sua fragilidade. Nem vos aterrorizeis diante deles. Por quê? Porque eu fico olhando tudo, eu olho os ventos, eu olho a tempestade, eu olho isso, eu olho aquilo, certamente eu vou fraquejar. Por quê? É exatamente o que acontece com Pedro lá na tempestade de Mateus 14. A Bíblia diz que ele começa a andar por sobre as águas, né? Aliás, é o segundo homem que anda por sobre as águas na humanidade, né? O primeiro Jesus, o segundo é Pedro. Então ele anda, ele até consegue dar alguns passos. Mas no momento, diz a Bíblia, que ele tira os olhos de Jesus e olha ao lado a tempestade, o vento, o tamanho das ondas, ele começa a submergir. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus Cristo. E é exatamente o que o Senhor está falando em Deuteronômio 20. Em outras palavras, não tira os olhos de mim. É por isso que eu já falei para você que o povo tinha que ficar olhando para o alto, né? Quando estava pelo deserto. Por quê? Porque a manifestação vinha de cima, não vinha de baixo. É por isso que na cultura hebraica, principalmente nas construções antigas, né? Principalmente na cultura antiga, você percebe que não havia tanto a preocupação com o piso, mas havia uma grande preocupação com as paredes e com o teto principalmente. Por quê? Porque tinha que olhar para o alto. Era uma questão até cultural, de um hábito, né? Até mesmo na arquitetura, em tudo. Por quê? Porque tudo vem do alto. Eu preciso olhar para cima, porque a minha dinâmica de vida, de andar, não está na terra, está no alto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu preciso estar amparado, eu preciso estar estabelecido no céu e não na terra. Ainda que eu esteja na terra, ainda que eu esteja vivendo tudo isso, mas eu não posso me apoiar, me avaliar, ou me aferir, ou aferir aquilo que está acontecendo com a visão puramente terrena. Não. Depois diz assim, no versículo 8,
E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Isso é o sacerdote perguntando. Ele está na frente da guerra, na frente da batalha. O inimigo está próximo. E aí o sacerdote pergunta lá, faz um censo, né? Chama todo mundo. Qual o homem medroso e de coração tímido? Aí ele fala, aí com certeza muitos vão levantar a mão, né? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. E aí você lembra, claro, das guerras onde Gideão, por exemplo, enfrentou. Lembre-se, ele tinha 32 mil homens contra 160 mil do inimigo. Já estava, né, numericamente falando, já estava perdida a guerra. 32 mil contra 160 mil. Sem contar a capacidade bélica e os carros que eram muito maiores e muito melhores e muito mais avançados para a época do que a capacidade bélica de Gideão. Mas quando ele está indo com 32 mil, o Senhor fala, não, é muita gente. Para depois vocês não falarem que foi o braço de vocês que venceram essa guerra. Manda todo mundo descer lá nas águas. A maneira com que a pessoa vai pegar a água, você vai separar. Esse serve e esse não serve. E aí dos 32 mil fica 10 mil. Aí Deus falou, não, é muito, muita gente. Mas Senhor, são 160 mil contra 10 mil. Não, é muita gente. Para que ninguém ache que foi você, a pessoa mesma que conseguiu vencer essa batalha, essa guerra. Aí Gideão perguntou, quem está com medo? Quem está amedrontado? Quem está acovardado, enfraquecido, fragilizado? Sabe quantos levantaram a mão? 9.700, ficaram só 300. Aí o Senhor falou, não, Gideão, mande para voltar para casa, não tem problema não, manda voltar para casa. E aí só foram 300, que a Bíblia fala que pegaram um cântaro, uma tocha acesa dentro do cântaro, foi lá no arraial do inimigo à noite, rodeou o arraial, rodeou, que eu digo, ficaram, né, fazendo um círculo ao redor do arraial, e aí eles gritam, por Gideão e pelo Senhor. E aí o inimigo se assusta, veja só, qual a estratégia? O inimigo se assusta. O inimigo se fragiliza. E o inimigo começa a guerrear um contra os outros, porque eles ficam assustados. E tá noite, né? Tá muito escuro, eles não estão enxergando o que está acontecendo. Eles só enxergam as tochas acesas ao redor deles. Eles ficam completamente, né? endoidecidos e eles se destroem. Exatamente o que aconteceu com Davi. Davi, exatamente a mesma coisa. Quando Davi estava indo atrás do inimigo que o havia saqueado, haviam roubado, saqueado e sequestrado as suas mulheres e crianças, Davi vai com seu exército. Mas eles já vinham de uma batalha e tinha muita gente cansada. E aí Davi fala, os cansados, fiquem aqui cuidando dos animais, só vamos aqueles que estamos vigorosamente, né? Vigorosamente capacitados para irmos à guerra. Aí você vai falar, e depois ainda Davi fala, não tem problema, os despojos a gente vai dividir igualmente. E a gente, quando é criança, ouve essa história e fala, nossa, mas que injustiça. Eles vão em menor número, os de maior número ficam para trás cuidando dos animais porque estão cansados e com certeza acovardados, temerosos. E aí vai Davi com um pequeno grupo do exército e ainda vai falar que vai dividir todos os ganhos com todos de maneira, né, igualitária. Por quê? Porque o Senhor não queria que aqueles que estavam fragilizados, enfraquecidos, não fisicamente, mas principalmente emocionalmente, não fizessem, né, com que os outros, na conversa,
no cotidiano, que os outros ficassem enfraquecidos também. Exatamente o que acontece com o povo lá no deserto, e por isso a Bíblia diz que o povo morreu no deserto. Porque aqueles 10 espias, eles enfraqueceram o coração do povo, falando do tamanho dos gigantes, falando de toda a situação, e Caleb e Josué falando exatamente o contrário. Não, o Senhor não está com eles. Exatamente isso eu quero terminar aqui. O Senhor não está com eles, o Senhor está conosco. Nós nos alimentaremos do inimigo como se fossem pães. Por quê? Porque diz a Bíblia que o Senhor se afastou deles. O Senhor tirou a sua proteção deles, e a proteção do Senhor está conosco. A situação é muito difícil. As circunstâncias são muito arrebatadoras, né? É só você ligar a televisão, é só você ouvir um pouquinho de rádio que você vai... Se você não estiver blindado no teu interior, com a palavra e com a presença do Senhor, você vai fragilizar. Por quê? Porque é natural que aconteça. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido, diz a palavra do Senhor. Então, vamos discernir. Discernir o quê? Que o Senhor está conosco. Como eu já falei para você que os missionários falavam no passado. Eu, com Deus, somos a maioria. Ainda que todo o povo não cresça em Deus, o missionário e Deus eram a maioria. E continua sendo até os dias de hoje. Então eu e o meu Senhor, o meu Salvador, somos a maioria. Não tem para ninguém. Esse Deus maravilhoso com você é a maioria, com certeza, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, essa manhã, esse dia de quinta-feira e todas as coisas, porque o Senhor é comigo. Ele está comigo, Ele é o meu Emanuel, o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, o El Shaddai Adonai, como diz lá no hebraico, né? O El Eloi, o Deus Altíssimo, né? A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero colocar todos os nossos queridos diante do teu altar. Os que estão aqui, Magda, Josué, Joel, familiares, igrejas, ministérios, Magda, Kátia, Raquel, o Senhor te abençoe, sua casa, sua família, também a palavra do Senhor se derramando, a vida da Sônia, seus familiares, a Márcia, o Fábio, familiares, a Amanda, Fábio, familiares, também a Eva, Carlos, todos os familiares, os nossos idosos, os nossos queridos, nossos pais, os meus pais, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, em nome de Jesus, o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, a presença, o mover de Deus, João, Roseli, Ângela, familiares, filhos, nessa presença maravilhosa, conquistando, realizando, em nome de Jesus. Eu já falei aqui, eu só quero repetir e agradecer ao Senhor, o Marcelo, a Raquel, a Débora, a Grazi, que nós temos orado, e tantos outros que têm conquistado empregos, trabalho, diante de uma crise tão grande. O Senhor os tem beneficiado em meio a tudo isso. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. As pessoas que estão sendo curadas, impregnadas do mover de saúde do Senhor, como a Fernanda, que fez uma cirurgia muito delicada, né? E a Fernanda está bem, a Ruth, que saiu do UTI, já saiu do hospital, está em casa, e tantos outros que passamos pela Covid e já estamos aqui de volta. O Senhor abençoe, o Senhor dê continuidade à sua obra, ao seu mover, ao seu plano de vida sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, nossos queridos, idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos,
netos, sobrinhos, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor, trazendo cura, trazendo saúde, em nome de Jesus. Nossos órgãos, vias respiratórias, vias aéreas, pulmões, coração, artérias, veias, circulação sanguínea, purificação do sangue, plaquetas, pâncreas, fígado, rins, ouvidos, olhos, recebam a cura, recebam a saúde do Senhor. Toca, visita, restaura, renova, ressuscita, reconstrói. Deus de poder, é o Eloí, El Shaddai Adonai, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Jeová Rafá, o Senhor que cura, derrama-te com a tua saúde, tocando, visitando, restaurando, renovando, ressuscitando. Em nome de Jesus, Senhor Deus de maravilhas, porque nós queremos ser curados no nosso interior, a intimidação, o acovardamento, a fragilidade, quando nós nos sentimos pressionados, pequenos, submersos nessas águas de tempestade. Senhor, tem misericórdia, cura-nos, liberta-nos, fortalece-nos pelo poder da tua palavra, das tuas promessas, do teu mover de vida, vinda do Espírito Santo sobre nós. Ressuscita-nos, cura-nos o medo, ó Deus, os traumas, a insegurança, o temor, amedrontados que ficamos, que estamos. Senhor, liberta-nos, cura-nos, que o Senhor possa nos visitar com a tua paz, com a tua mansidão, com a tua graça, com a tua presença. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso povo. Tem misericórdia, compadece-te, ó Deus, da nossa nação. Deus de maravilhas, são tantas as notícias ruins, por isso derrama-te sobre esse casal de pastores que está na UTI, pastor Antônio, pastor Luiz, também as famílias, como a Ana Cláudia e o José Antônio, lá na Colômbia, que estão esperando a Luna. Senhor, cobre com teu sangue todas as partes dessa gravidez, dessa gestação e também da luz, do nascimento da Luna. O Senhor se derrame poderosamente. Deus de maravilhas, derrama-te sobre a nossa nação. Nós te clamamos, ó Deus, pela nossa terra. Repreende, Senhor, liberta-nos da maldição da terra, e que o Senhor traga luz, o Senhor traga libertação, cura, o Senhor possa nos visitar com a tua justiça, com o teu juízo, em nome de Jesus. Perdoa-nos no pecado, na transgressão, na iniquidade, e que nós vivamos uma nova etapa, um novo tempo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Nossas famílias, nossos queridos, protegidos, guardados à sombra do Onipotente, escondidos debaixo das suas asas, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio. A ti todo louvor, toda adoração e toda majestade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e toda essa quinta-feira em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta em nome de Jesus, amém? A vida abundante, ela esteja transbordando por sobre a tua vida, através da tua vida, em nome de Jesus. Um beijo para você, quinta-feira maravilhosa. Saiba, você não está lá fora, você está aqui dentro. O que significa estar aqui dentro? Primeiro, em comunhão. Nós estamos em comunhão, em plenitude de conexão e amor. Em nós mesmos? Não. Em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Um beijo para você, até amanhã, às 10 horas da manhã. Fique na paz. Tchau, tchau.